Os criminosos estão a fazer milhões de euros com futebol. Centenas de jogos, incluindo alguns da Liga dos Campeões, estão a ser investigados. A poucas semanas do início dos campeonatos, será que o desporto europeu é seguro? Fomos à Itália ver o que está a ser feito contra a fraude no futebol. A reportagem de Paul Hackett. É em Itália que encontramos alguns dos adeptos mais fervorosos do futebol. Mas como podem estes fãs ter a certeza de que o desporto de que tanto gostam não está a ser alvo de fraudes? Dezenas de jogadores, acusados de terem recebido subornos, estão a ser investigados. Suspenso por 16 meses, a antiga estrela do Atalanta, Francesco Ruopolo, admitiu ter recebido 15 mil euros por cada resultado que ajudou a forjar. É stato um erro a dizer sim, de cui me sono pentito quase subito. Foi um erro ter dito que sim. Arrependi-me logo. Mas sair deste mundo é muito difícil. Estava com muito medo. Foi difícil aceitar. Nunca pensei que fosse capaz de uma coisa dessas na minha vida. Depois foi difícil recusar. As pessoas envolvidas nisto não são pessoas recomendáveis. Dietro a questo giro di scommesse c'era comunque gente poco raccomandabile. Alberto Fontana, antigo guarda-redes do Turim e do Novara, também foi suspenso devido a casos como este, mas foi absolvido em segunda instância. Dirige uma escola de guarda-redes e diz que para os jogadores envolvidos é difícil darem-se conta do crime em que estão a entrar. É verdade que os jogadores são o último elo da cadeia, mas não são os criminosos. Os jogadores são pessoas superficiais que ganham a vida a dar chutes na bola. Podem ganhar dinheiro fazendo muito pouco, evitando bolas, mexendo-se para um lado ou, no caso dos guarda-redes, deixando entrar um golo. Foi assim que nasceram os resultados combinados. A Itália não está sozinha. Em fevereiro, a Polícia Europeia encontrou provas de resultados combinados na Europa e não só, a uma escala nunca antes vista. Uma organização criminosa que opera a partir da Ásia, sobretudo de Singapura, é a principal suspeita. Estão implicados milhares de pessoas, incluindo árbitros e jogadores. Não é uma grande novidade dizer que nem tudo é limpo no futebol, em Itália e noutros países, mas a grande preocupação da polícia é a falta de colaboração e de recursos nesta batalha contra a fraude. O procurador italiano Roberto Di Martino está a liderar uma importante investigação nesta área, mas diz que não teve qualquer ajuda das polícias de outros países. Não está a ser feito o suficiente. Cada país toma conta dos seus próprios interesses e não tem uma visão global. Por exemplo, até agora Singapura não ajudou nada. A UEFA e a FIFA insistem na tolerância zero. Os investigadores europeus avisaram que o que descobriram pode ser só a ponta do iceberg. Os adeptos podem pôr em questão se os órgãos dirigentes estão a fazer o necessário para acabar com as fraudes. Para discutir connosco a questão do crime organizado no futebol está Rob Wainwright, diretor da Europol, a Agência Europeia de Polícia, e Declan Hill, autor do best-seller internacional The Fix, um livro que expõe as combinações de resultados no futebol. Obrigada por se juntarem a nós em On the Frontline. Rob Wainwright, em fevereiro, a Europol abanou o mundo do desporto ao revelar a extensão do fenómeno das fraudes. Em que ponto está a investigação? Where's your investigation now? What's new? Well, at the time we were Na altura falava-se de 380 jogos suspeitos, pelo menos, a que vieram juntar-se outros 300 com a investigação por toda a Europa. Desde então, começámos a interessar-nos por outros aspectos da combinação de resultados. Estamos prestes a assinar acordos que nos vão permitir participar em duas grandes investigações na Europa. Queremos trabalhar com os investigadores para proteger este desporto. Estão a sentir-se ultrapassados? Não penso que seja o caso, porque chegamos a este ponto com uma grande experiência no combate ao crime organizado. Este é um exemplo de uma forma de crime organizado que está a afetar a nossa sociedade e a nossa economia. Os criminosos entram nesta área porque, ao mesmo tempo, os riscos são baixos e os lucros são altos. Querem fazer dinheiro arruinando um desporto e nós não vamos deixar. Por exemplo, que credibilidade tem o futebol italiano? O futebol italiano está condenado à morte. Não vejo como alguém pode
pode ter alguma credibilidade. Pode parecer exagerado, mas vou dar alguns factos. Há 41 clubes a serem investigados por lavagem de dinheiro e 20 por resultados combinados, ou seja, mais de metade das equipas do campeonato. Por isso, concordo com o antigo primeiro-ministro italiano, que disse que se deveria suspender o futebol do país durante algum tempo para o limpar, trazendo alguém de fora. Rob Wainwright, tendo em conta o que se passa num só país, como diz que não se sentem ultrapassados, é preciso começar de cima para combater a corrupção? O Declan tem vindo a seguir esta história há muitos anos. Da minha parte, pelo que temos vindo a investigar, posso dizer que não perdi a fé no futebol europeu. Penso que há grandes partes do desporto europeu que continuam limpas. A corrupção é um problema, um grande problema, mas não acho que tenha destruído o desporto de que todos gostamos. Precisamos de uma visão global e de uma resposta global ao problema. A Europol está a fazer o que lhe cabe para garantir isso. Como é que se combina o resultado de um jogo? Estamos a assistir a um fenómeno novo que são os asiáticos ligados ao grande mercado asiático das apostas e que têm ligações a redes criminosas locais em países como Bulgária, Itália, Grécia, Alemanha e Bélgica. Estas pessoas vão a esses países e subornam os árbitros ou os jogadores. Agora até subornam os donos dos clubes. O que esses donos de clubes dizem é que se numa época ganharem 20 jogos e perderem 10, fazem mais dinheiro com os 10 que perderam do que os 20 que ganharam. Quantas pessoas são precisas para que o esquema funcione? Idealmente as duas equipas, os árbitros e os donos de ambos os clubes. Assim o jogo transforma-se numa peça de teatro. Na pior das hipóteses, apenas o árbitro. Mas isso não garante o resultado, porque o máximo que ele pode fazer é inventar uns penaltis. O ideal é ter as duas equipas na mão, e isso já aconteceu. Vamos fazer uma pausa e ouvir um testemunho. O antigo diretor-geral da Juventus, Luciano Moggi, está atualmente banido do futebol. Esteve implicado no escândalo de resultados combinados de 2006, que levou o clube a descer de divisão e perder 2 títulos. Apesar de tudo, Moggi disse On the Frontline não haver problema com os árbitros. Nunca vi árbitros corruptos, nem acredito que eles existam. O que há é árbitros que erram, porque podem fazer erros. Tal como um jogador pode fazer uma falta, também um árbitro pode não ver um golo ou não ver um penalti, ou dar um castigo que não seja justo, mas não acho que sejam corruptos. Rob, o que pensa disto? Não há árbitros corruptos? Houve com certeza árbitros corruptos em vários casos que investigamos. No crime organizado há muito dinheiro envolvido em subornos, seja em que área for. Por isso não há razão para que um árbitro não seja também vulnerável, tal como outros altos funcionários noutras áreas, que vimos em vários casos. Declan Hill, qual é a sua reação? Moggi, pensei que fosse um apontamento de humor. Dei uma gargalhada. Moggi já foi condenado por corrupção. Foi suspenso. É óbvio que tenta relativizar o problema. O que existe no futebol italiano é um problema sistémico. Não é assim em todo o futebol europeu, mas neste país é um problema sério. E sinceramente não vejo uma resposta eficaz por parte das autoridades desportivas do país. Falamos também sobre a Ásia. Quando se fala sobre a corrupção, vem sempre à baila o nome de Dan Tan. Parece ser o patrão de toda esta rede. Por que é que ele ainda não foi preso? Ainda não houve uma tentativa legítima por parte das autoridades europeias de fazer com que os principais suspeitos, incluindo na Ásia, sejam presentes à justiça e extraditados. Por enquanto, não posso dizer por que razão isso ainda não aconteceu, mas posso dizer que vários procuradores já tentaram. As autoridades singapuras estão a protegê-lo? Com certeza que estão, e isso acontece também aqui na Europa. Em janeiro fui convidado pela Interpol e pela FIFA a participar numa conferência em Roma sobre a corrupção no desporto. Subi ao palanque e disse: se querem acabar com os resultados combinados, bastam 5 palavras. Têm que prender Dan Tan.
E sabem por que estou a dizer isto? Porque fui o único na conferência a referir o nome dele. Há comissões da União Europeia e do Conselho da Europa, à UEFA, à FIFA, à Interpol, e ninguém se atreveu a mencionar o nome dele. Não se atrevem a referir o nome dele? Há um processo que tem de ser seguido e enquanto esse processo está em curso, sobretudo quando há investigações a decorrer, não se conta a toda a gente sobre o estado das investigações. Isso seria pura e simplesmente ingênuo. Temos de proteger o nosso trabalho e é isso que estamos a fazer, ao mesmo tempo que trabalhamos para que se faça justiça. A FIFA já tem um sistema de alerta para monitorizar as apostas. Isso é eficaz? Não, e são eles próprios que o confessam. Perguntem aos executivos que lá trabalham e eles dizem: não trabalhamos mal, mas somos, em grande medida, ineficazes e inúteis. Isso porque não podem monitorizar o mercado de apostas na Ásia. É lá que está quem decide. O mercado asiático é muito maior que o europeu e o americano juntos. É aí que está o problema. O campeonato mundial está à porta. Vai ser limpo? Eles estão lá. Estes corruptores vão aos grandes eventos internacionais e a reação da FIFA é dizer que eles estão lá sempre, mas nada acontece. E eu digo que devem ser os turistas mais azarentos do mundo, porque vão sempre a estes eventos, falham, mas voltam sempre. Um mundial corrupto? Não exageremos. Não vou dizer que o Mundial vai ser corrupto. O que digo, sem exageros, é que os corruptores vão ao Mundial e vão aproximar-se dos jogadores. E eu pergunto quem é que está lá para os impedir. Como vê o Mundial de 2014? Fundamentalmente acredito na integridade do desporto e penso que uma grande parte do desporto profissional, sobretudo o topo, está limpa. Já vi as autoridades, sobretudo europeias, lutar contra este problema. Por isso não desisto de acreditar neste desporto que adoro e espero um Mundial limpo e com êxito. Muito obrigada por terem estado connosco em On the Frontline. A corrupção desportiva está em todo o lado. A investigação da Interpol identificou 30 países, principalmente na Europa. É o fim deste programa. Regressamos em setembro.